E aí, Top Drivers, vídeo de hoje então é um quadro comparativo, que é na verdade o Top Choice, que envolve sempre uma comparação, porque nós escolhemos a melhor compra em determinada faixa de preço, em determinada categoria. Hoje a gente vai avaliar as compras que são sedãs até 90, 95 mil reais. Vamos ter essa margem só porque tem alguns opcionais que são colocados às vezes, mas na essência é 90 mil reais. Então vamos começar pelos três principais do mercado: Cruze, Corolla e Civic. Esses carros sempre foram concorrentes e até pouco tempo não dava nem graça comparar eles, que é óbvio que o Cruze já estava fora do comparativo. O Cruze perdia para o Corolla e o Civic, que sempre foram carros pelo menos um pouco superiores na questão de consumo, principalmente de desempenho. Porque o Cruze antigo era outra história, assim como vocês vão ver agora. Então, começando pelo Civic. O Civic passou por uma mudança completa. Ele tem um visual completamente novo, não sobrou nada do Civic antigo. Ele está maior, ele está mais imponente, ele está com estilo à la BMW Gran Turismo. Então, é um estilo diferentão que agrada muita gente. Então, é um carro que ficou mais presença, inclusive na versão Touring, ele está inclusive competindo com Audi A3. Então, é um carro que ele subiu de patamar. E ele tem muitas versões. A gente fez uma reportagem sobre ele no nosso site, vocês podem acompanhar clicando aqui, em que nós explicamos um pouquinho sobre cada versão do Civic. Né? Ele tem a versão Sport, que nós gostamos muito, que vem com rodas pretas, deixam ele com uma cara de brabo, um carro que chama muita atenção. Ele tem um câmbio manual de 6 marchas como opcional, isso é muito interessante. Não existe no mercado hoje em dia esse tipo de opção, então é uma coisa que nós valorizamos aqui no canal. Um câmbio manual de 6 marchas muito curto, aquele câmbio da Honda, porque a Honda ela sempre é muito boa para câmbios manuais. E é claro, a transmissão dele mudou daquela transmissão automática ruim de 5 marchas para uma transmissão CVT de 7. Então teve sim um avanço na transmissão, e isso inclusive é o ponto principal que diferencia o Civic, fora o visual, o Civic velho do novo mecanicamente, nas 3 primeiras versões. Porque na Sport, na EX e na EXL ele continua, infelizmente, vindo com motor 2.0 aspirado de 155 cavalos. Então não veio o downsizing para as primeiras versões, mas logo vocês vão entender que isso não é tão ruim assim quanto parece. Mas, resumindo, o Civic, se quer pegar a última tecnologia dele, se quer pegar o principal ponto positivo dele, vai ter que se pagar lá 124 mil reais numa versão que é a Touring, que vai ter lá o motor 1.5 turbo, que é muito interessante mesmo, anda junto ou mais do que Civic SI antigo. Então é um carro que subiu de patamar, mas daí na versão que mais agradaria, ele já chega a 125 mil reais, e daí já é uma outra faixa, já começa a entrar BMW, Mercedes, Audi, e fica bem difícil defender o Civic. Apesar de ser um bom carro, na essência ele é bom, mas fica uma questão de gosto de cada um. Mas voltando então, nossa faixa é de 90 mil reais. Então, 90 mil reais se consegue um Civic Sport. Manual, Civic Sport manual, ele está 88 mil reais, 89. Então, é bem por aí que vai conseguir um Civic que vai ser bem interessante. A roda muito bonita, um carro muito presença, mas vai ser um motor 2.0 de 155 cavalos. Agora, passando para o Corolla, ele realmente está atrás dos concorrentes agora, porque todos eles mudaram completamente. Civic e Cruze, que não tem nenhuma relação com os modelos antigos, e o Corolla continua na mesma. Então realmente o Corolla vai passar por um período difícil agora, até ele mudar completamente, porque ele está realmente precisando de uma reestilização. Mas falando de mecânica, o Corolla ele tem motor 2.0 aspirado também, lá na faixa dos 153, 154 cavalos, que tem um desempenho muito parecido com o do Civic. O Civic vai fazer um 0 a 100 de 10.5 segundos, segundo a 4 rodas, e o Corolla 10.2 segundos a 4 rodas, mas se a gente pegar um Civic manual, é claro que ele vai fazer menos que isso. Aí que tá, o Civic, quando o carro é manual, ele anda muito mais, todo mundo sabe disso, porque a gente pode extrair mais do motor, a não ser quando seja um câmbio muito avançado, um câmbio DSG, dupla embreagem, que troca a marcha em milissegundos. Não é o caso da maioria, principalmente não é o caso do câmbio CVT. Então com o câmbio manual você vai conseguir extrair mais desempenho. O Civic Sport faz o 0 a 100 em 10.5 segundos. Se for na versão manual, ele vai fazer abaixo de 10, porque no manual sempre se consegue extrair mais desempenho. Então é uma opção muito interessante, mas o público brasileiro
aliás, até o americano, na verdade, não é adepto ao câmbio manual. O público brasileiro é difícil de vender câmbio manual, inclusive nós achamos um absurdo, não vamos citar o nome de uma revista, e é por isso que nós somos motivados a fazer esse canal, que consideraram que a Peugeot 2008 THP tirou o último lugar no comparativo dos SUVs. Né? Eles compararam ela com EcoSport, com Tracker, com alguns carros muito simples, e uma Peugeot 2008 THP colocaram ela em último lugar por ter um câmbio manual. Achamos isso um absurdo, né? Mas voltando ao assunto, o Civic Sport é um carro muito interessante, mas câmbio manual complica a vida. Câmbio automático vai ser lá também um CVT interessante, mas não é a melhor compra. A melhor compra, na nossa opinião, é o Cruze. Por que é o Cruze? Porque desde a versão de entrada, o Cruze vem com o mesmo motor. Motor 1.4 turbo, de 150 cavalos, que faz um 0 a 100 segundo a 4 rodas em 9 segundos. Não é 9,5, não é 9,6, é 9 cravado. Ou seja, dá até de repente para conseguir um pouquinho menos. É um carro que tem um desempenho muito bom e deveria ter um consumo muito bom, porque a Chevrolet normalmente ela é conhecida por não ter um consumo dos melhores. Foi o caso do Cruze antigo, é o caso da Spin, do Onix, todos eles, um ponto negativo é o consumo, mas pelo visto a Chevrolet conseguiu consertar isso aí, e nas medições feitas pela revista que a gente viu, o Cruze, o Civic e o Corolla estavam mais ou menos no mesmo consumo. O que era o ideal? Era o carro que é turbo, ser ainda mais econômico, mas não foi isso que foi observado, né? Vamos ainda ter que testar ele para conferir isso. Mas voltando ao assunto, o resumo é que o Cruze, como ele é o único que já tem a tecnologia do motor turbo na versão de 89 mil, ou seja, 90 mil, já se tira o Cruze com o motor turbo. Não precisa comprar o Cruze LTZ com todos os opcionais, que vai passar de 100 mil reais para ter um motor turbo. Então, realmente, nessa faixa de preço, 90 mil reais, sedã, melhor compra é o Cruze. E se for falar das versões completas, que vão ali para 105, 107, 109 mil reais, até dependendo dos opcionais, ainda continua sendo o Cruze, porque o Cruze LTZ, ele tem itens de série que não estão nem disponíveis como opcionais nos concorrentes, como por exemplo o sistema OnStar da Chevrolet, que nós achamos muito legal, o identificador da pressão dos pneus, que também é um aspecto interessante, ou seja, é um carro que está com custo-benefício excelente. E aí, velho, temos que trabalhar, né? Tu anda com coisa boa, né? A gente fala as coisas boas, né? Mas é isso aí, pessoal. Esse fim de semana nós temos um vídeo especial da Lamborghini Gallardo, um carro que tem um ronco sensacional e que vale a pena conferir. Vai ser domingo de manhã que nós vamos postar. Então fiquem ligados que além dessas temos muitas outras novidades por aí. Feito? Valeu! Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos.